Introdução. Projeto arquitetônico assistido por computador 1. Primeiro, temos que saber o que é o projeto arquitetônico, né? Quais são as partes que compõem o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico ele é composto por planta baixa, planta de cobertura, cortes, fachadas, planta de situação e planta de localização. E tem as plantas de humanização, de paisagismo, né? São plantas anexas que não são obrigatórias. Mas os desenhos obrigatórios são esses aí. Tá? A planta baixa pode ser, se tiver dois pavimentos, duas plantas baixas, né? A planta baixa do térreo e a planta baixa do pavimento superior. A planta de cobertura é a planta do telhado. Os cortes são seções que são feitos no seu projeto. Você tem um corte transversal, na menor dimensão, e tem um corte longitudinal, na maior dimensão. E você pode criar outros cortes. Você pode criar inúmeros cortes. 4 cortes, 5 cortes, quantos você achar necessário para mostrar detalhes do seu projeto. Tá? Mas, obrigatoriamente, tem que ter 2 cortes. Um transversal e um longitudinal. As fachadas, obrigatoriamente, numa casa que só tem uma frente, você basta fazer uma fachada, mas se for uma casa de esquina, você tem que fazer 2 fachadas. A fachada para uma rua e a fachada para outra rua. Numa casa que só tem uma fachada, né, só tem uma frente, você pode também fazer a fachada dos fundos, as fachadas laterais, caso a casa seja solta, não seja colada nos vizinhos, tá? Mas não são fachadas obrigatórias. As fachadas obrigatórias são apenas as fachadas frontais, as fachadas da frente da casa. Temos a planta de situação, que é a planta localizando a casa na rua. Nela mostra a largura da rua, a largura da calçada, os vizinhos, mostra a distância para a esquina, mostra o norte magnético, tá? E algumas observações a respeito do projeto, tipo área construída, área livre, taxa de ocupação. A planta de localização mostra a casa no bairro. Então você vai localizar a casa dentro daquele bairro. Então a planta de localização ela tem uma amplitude maior, né? E a planta de situação tem uma amplitude menor. E a planta baixa, uma amplitude menor ainda, porque foca só na casa em si. Tá? Então nós vamos fazer nessa disciplina principalmente esses 4 temas aqui: planta baixa, planta de cobertura, cortes e fachadas. Tá? Se der tempo, a gente faz planta de situação e planta de localização. Tá? Quais são os processos de execução dos desenhos do projeto arquitetônico? Né? Como é que você pode fazer um projeto arquitetônico? Você pode fazer ele através de um desenho manual, né? Que você vai utilizar prancheta, papel, lápis e os instrumentos de desenho, né? Esquadros, transferidor, escalímetro, compasso, né? Régua paralela. Ele pode ser feito através do desenho assistido por computador, que em inglês é o Computer Aided Design, que significa CAD. Então a sigla CAD vem do inglês, desenho assistido por computador, traduzido para inglês fica CAD. Tá? Por isso que nós temos os programas que têm a terminação CAD. Né? Então os programas que trabalham com o CAD, né, que é o desenho assistido por computador, os principais são o AutoCAD, o BricsCAD e o ZWCAD. Tá? Então esses softwares aqui, eles trabalham com o CAD, né, que é o desenho assistido por computador. E temos também outro processo de execução, que é a modelagem de informação da construção, que em inglês é Building Information Modeling, que a sigla é o BIM, B-I-M. Tá? Nesse BIM, nós temos como softwares que executam a modelagem em BIM, o Revit, o ArchiCAD,
o BricsCAD e outros softwares também fazem o desenho em BIM, tá? Note que o BricsCAD ele está aqui no CAD e está no BIM também, tá? Então é um programa bastante interessante, tá? Mas ele é pouco usado ainda, né? O pessoal não conhece muito. O pessoal conhece mais para o CAD o AutoCAD, para o BIM o Revit e o ArchiCAD, tá? Qual é o objetivo dessa disciplina que eu vou lecionar para vocês? É desenhar um projeto arquitetônico, né, que a gente viu anteriormente, que é feito de planta baixa, cortes, fachada, planta do telhado, utilizando o processo CAD, tá? Então, vocês viram na tela anterior que o CAD, né, o desenho assistido por computador, que em inglês é o CAD, ele é feito através desses softwares aqui, tá? Ele não pode ser feito à mão, né? Porque é um desenho de CAD, né? Auxiliado por computador, ok? Então, nós vamos fazer através do computador, do tablet que vocês receberam ou do celular, tá? Ou do celular. Então, eu tenho aqui 3 imagens. Essa primeira imagem, do lado esquerdo, é o software que a gente usa para fazer o desenho no computador ou no notebook, que é o AutoCAD. O AutoCAD para desktop ou para notebook. É esse aqui do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho o AutoCAD Mobile, que é um AutoCAD também que funciona no celular ou no tablet, tá? No tablet você não consegue usar o AutoCAD para computador. Você consegue usar o AutoCAD para celular. Nesses tablets aí que vocês receberam, porque esses tablets são do sistema Android. E tem também um outro aplicativo para celular e para tablet, que é o GNA CAD, que também funciona em Android. Ele também faz projetos, desenhos de arquitetura com facilidade. Ok? Então vocês, para fazer os trabalhos dessas disciplinas, vocês vão escolher se vocês vão usar o AutoCAD para computador, caso vocês tenham um computador ou notebook, ou o AutoCAD Mobile, que ele funciona para celular e tablets, ou o GNA CAD, que ele funciona para celular e tablets. Eu já fiz uns vídeos mostrando como instala, tá, o AutoCAD para computador e notebook. Tá lá, eu coloquei já lá no Google Classroom da turma de vocês. Lá está escrito assim, playlist AutoCAD. Lá dentro dessa playlist tem um vídeo mostrando como é que você instala o programa do AutoCAD no computador ou no notebook, tá? E como faz o registro no site da Autodesk, porque a Autodesk é o fabricante do AutoCAD. Para você usar esse AutoCAD que você instalar, você tem que se registrar no site da Autodesk como estudante, porque ele lhe dá uma licença gratuita, porque esse programa ele é pago, tá? Você paga por mês ele, é bem caro. Então, mais a Autodesk liberou uma versão para estudantes, mas para isso você precisa fazer o cadastro lá no site da Autodesk como estudante para poder ter acesso à versão de estudante, tá? Aí você vai instalar e vai usar normalmente durante um ano, depois você renova por mais um ano. Enquanto você for estudante, ou professor, né? Eu mesmo uso a versão para professor, que é a mesma para estudante. O meu AutoCAD ele é gratuito porque eu sou professor. Se eu fosse um profissional liberal, né, se eu fosse trabalhar particular, eu teria que ter uma versão paga, né, uma versão licenciada do AutoCAD, tá? Então, quem vai usar o computador ou notebook, vai seguir aquela playlist lá que eu coloquei no Google Classroom, que é playlist AutoCAD. E dentro da playlist tem lá dizendo como é que você vai instalar e como é que você vai se registrar no site da Autodesk. No caso dos celulares e do tablet, vocês vão baixar o aplicativo do AutoCAD Mobile,
que é esse aqui do lado direito, vai instalar o aplicativo, mas para entrar nele e usar, precisa também se cadastrar no site da Autodesk como estudante, do mesmo jeito que o pessoal que vai usar o computador vai fazer. Então, para usar esse AutoCAD Mobile, também você precisa fazer o registro lá no site da Autodesk, tá bom? Tem também uma playlist que eu coloquei lá também no Google Classroom, mostrando como é que baixa o aplicativo, né? Como um aplicativo como outro qualquer que vocês baixam no celular de vocês, tá? E você pode baixar no tablet também e instalar no tablet, ok? No tablet é melhor que é maior, né? Quem já está com tablet fica melhor de desenhar porque é maior, mas dá para fazer no celular. Eu coloquei vários vídeos lá nessa playlist, eu desenhando com o celular. Ali eu não estou desenhando com o tablet, eu estou desenhando com o celular, para mostrar a vocês que é possível fazer com o celular, tá? E aqui abaixo tem o GNA CAD, que é também um aplicativo para celular e tablet no sistema Android, que você baixa, mas você não precisa fazer cadastro nenhum, tá? Você pode usar direto, né? Basta baixar e usar, tá? Sem cadastro nem nada. Só que esse GNA CAD ele não funciona no computador, né? Ele funciona só no tablet e no celular. Eu não fiz ainda a playlist do GNA CAD, mas essa semana ainda eu vou fazer essa playlist mostrando como é que instala e como é que desenha lá nesse aplicativo GNA CAD, tá? Então, pessoal, essa é a tela do AutoCAD, tá? É o programa que vocês vão usar para fazer os trabalhos dessa disciplina. O que é essa tela aí? Como é que ela é dividida? Repare. Aqui nessa parte do meio, né, nessa parte central aqui, é onde a gente desenha. Aqui a gente desenha os elementos, tá? Aqui é a área de trabalho, chama-se de área de trabalho, onde você vai fazer o seu projeto. Essa parte preta, né, que pode também mudar de cor. Você pode colocar ela branca, pode colocar ela azul, do jeito que você desejar. Então, essa parte aqui, essa tela, que agora que eu coloquei ela como branca, é onde você vai fazer os desenhos, tá? Você vai fazer aqui círculos, retângulos, linhas, tá? Onde você vai fazer todo o seu trabalho, o projeto que você quiser, tá? Aqui é a área de trabalho, como eu falei. Aqui em cima nós temos os menus, tá? Eu tenho o menu Home. O que é o menu Home? É onde estão os principais comandos que vocês vão usar. Os comandos de desenho, que é a barrazinha do Draw. Draw é desenho em inglês. Esse AutoCAD ele está em inglês, tá? Eu digo, professor, por que você não usa o AutoCAD em português? Porque as empresas, elas usam em inglês, tá? Então, não adianta você usar ele em português, porque os comandos são diferentes. Se você usar um comando em inglês para o português, ele não dá certo, nem do português para o inglês. Então é importante vocês se acostumarem com esses comandozinhos em inglês, mas são nomes simples, fáceis de decorar. E tem um desenhozinho sempre, ao lado do comando tem um desenho, um íconezinho, mostrando o que é cada elemento desse. Então na barra do Draw, você tem o comando linha, que ele faz linhas, né? Ó. Faz linhas. Comando polilinha, que ele faz linhas grudadas uma na outra, tá? Qual é a diferença? Esse aqui, se você clica, ele seleciona tudo. Esse aqui, quando você clica, ele seleciona só uma, tá? Eles são linhas independentes. Se eu quiser apagar nesse primeiro aqui, nesse line, se eu quiser apagar só essa linha, eu consigo. Mas no polyline, se eu quiser apagar uma linha só, eu não consigo. Eu tenho que apagar todo o desenho, tá? Então, a depender do que você vai fazer, você vai preferir usar o line ou o polyline. O que é o line? É linha, comando linha. E o polyline é polilinha, tá? É uma linha poligonal, tá? São linhas umas juntas da outra, formando uma poligonal. Então, comando círculo. Comando círculo ele tem várias opções, usando o centro e o diâmetro, 2 pontos, 3 pontos, tangente e raio, tangente, 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 tá? Comando círculo. Comando arco, tem o arco de 3 pontos, tá? Tem também o arco que é
o início, o centro e o fim. Eu posso ter o início, o centro e o fim do arco. Tá? Tem o comando polígono, ele tem aqui ó, uma setinha onde tem o retângulo e o polígono. Posso fazer um retângulo e posso fazer também um polígono. O polígono ele pergunta quantos lados eu quero o polígono. Se eu disser assim, eu quero um polígono de 6 lados, eu digito 6, dou Enter, clico na tela, dou outro Enter e aí faço um hexágono. Tá? Bem simples, né? Eu quero agora um polígono de, sei lá, 8 lados, um octógono. Clico aqui, dou um Enter e faço. Aí tem que colocar o raio, né, o valor do raio, e faço o meu octógono. E qualquer polígono com o número de lados que você quiser. Os lados iguais, claro, né? São polígonos regulares. Aqui do comando de desenho, comando Draw, você faz isso aqui. Aqui tem também a barra do Modify, que é modificação. Aí você tem o comando Move, que é para mover. Eu posso pegar esse retângulo e mover para um lado, mover para o outro, mover para um ponto específico. Tá? Tem o comando copiar, eu posso copiar esse retângulo aqui para cima, o comando copy. Tem o comando rotacionar, eu posso rotacionar o retângulo, posso girar ele. Né? Tem o comando espelhar, eu posso fazer um espelhamento desse octógono aqui. Ou seja, faço um desenho igual de um lado do outro, né? Espelhado. Muito útil esse espelho, né? Esse mirror. O comando mirror faz com que você não precise desenhar novamente um objeto que você já desenhou anteriormente. Tem o comando escala, você aumenta ou diminui a escala. Por exemplo, esse octógono aqui, se eu quiser diminuir a escala dele, eu quero diminuir para metade. Aí eu boto 0,5, aí diminuo ele pela metade. Agora eu quero ampliar ele 4 vezes. Aí coloco aqui, digito 4. Ele amplia 4 vezes, tá? O comando escala e assim por diante os comandos de modificação. Tem um comando importante que é o comando cópia paralela, que é o chamado de offset. Esse aqui, o comando offset, ele faz uma cópia paralela à linha ou elemento que você quiser. Então tem que dizer a distância da cópia paralela, vou colocar 1 aqui e clico no elemento e clico para o lado. Então ele fez uma cópia paralela a esse retângulo para fora. Tá? Aqui eu também tenho a barra de anotações. Na barra de anotações eu tenho para fazer os textos e as cotas. Aqui eu tenho a barra dos layers. Os layers são camadas. O que são camadas? São planos que se sobrepõem. A camada é o seguinte. Eu já aqui nesse desenho tenho várias camadas. Ó. Tenho a camada alvenaria, tenho a camada alvenaria corte, alvenaria plano, camada cota, camada equipamento cozinha, equipamento banho, esquadria, achura, indicação, telhado, textos. O que é que ajuda essas camadas? É porque você, a cada elemento que você fizer, você coloca em uma camada. Como se eu fizesse folhas transparentes. Como se eu desenhasse as paredes numa folha transparente, nesse layer alvenaria corte. Aí depois eu coloco outra folha transparente por cima e desenho as esquadrias, portas e janelas. Aí como as folhas são transparentes, parece que está no mesmo desenho, né? Mas são planos separados um do outro. Estão em layers diferentes, camadas diferentes. Aí vai ficar sobreposto, mas vai aparecer um desenho só. Aí depois eu quero colocar as cotas. Aí eu crio outra camada e coloco as cotas. E vai ficar sobreposta e vai aparecer a cota no lugar certinho. Para que funciona isso? Se eu quiser desabilitar a camada cota, se eu quiser tirar ela do meu desenho, eu não preciso apagar. Basta eu clicar nessa lâmpadazinha ou nesse solzinho aqui, para desabilitar o meu layer cota. E aí ele não vai aparecer no desenho. Quando eu clicar de novo,
na lâmpadazinha, ele vai aparecer novamente. Aí, às vezes, para mostrar um desenho para o cliente, você pode desabilitar a cota para não ficar o desenho muito cheio, para ele poder enxergar melhor o desenho, né? Sem muitas informações. Depois, quando você acaba de mostrar, você vai e habilita de novo a camada cota. Também vocês vão ver que depois facilita na elaboração dos projetos complementares. Você pode congelar alguns layers que não precisa e deixar ativo apenas os layers que precisa para fazer projeto elétrico, projeto hidrossanitário, o projeto estrutural, tá? Então os layers são importantes para a elaboração do projeto, que ele fica arrumadozinho. É muito chato você pegar um desenho num layer só. Ele tem esse layer 0 aqui, tem gente que faz o desenho todo no layer 0. É um absurdo, né? Você colocar o desenho todo no layer raiz. Aqui é um layer raiz, ele não é para você usar. Esse layer 0, ele não é para usar, ele é só a raiz. E aí a pessoa vai e desenha aqui, tá? Aí fica o desenho todo travado, você não pode mover o layer, você não pode desabilitar o layer, fica tudo junto, né? Fica ruim de trabalhar. Aí você tem também as outras ferramentas, que são as propriedades, que é a cor da linha, você tem a espessura da linha, você tem o tipo de linha tracejada, linha cheia, linha traço ponto. Você tem aqui as ferramentas de medir distância, medir raio, medir ângulo, medir área, medir volume, tá? Isso tudo na barra do Home, tá na primeira barra. Já tem bastante coisa, né? Já dá para fazer o projeto só nessa primeira barrinha aqui, na primeira aba do Home. Depois tem a aba do Insert, onde você vai inserir os blocos. O que são blocos? São desenhos agrupados. Por exemplo, um vaso sanitário, você não precisa desenhar o vaso sanitário toda vez que você for fazer o projeto. Ele já vem prontinho num bloco, num único elemento. Você só insere o vaso sanitário. Uma porta, você já tem esse bloco da porta. Você vem com o bloco da porta e insere a porta, sem precisar desenhar novamente toda vez que for fazer uma porta. Tem a janela, o bloco da janela. Você insere o bloco da janela sem precisar desenhar toda vez que for inserir uma janela. E assim por diante. Tem bloco de cadeira, de mesa, de cama, de vegetação, de pessoas, de veículos, tá? Tem bloco de você pensar, existe. Você vai pesquisar na internet, baixar os blocos, guardar no seu computador em pastas organizadas, né, para quando você precisar, você saber onde está, e usar os blocos sem problema. Esses blocos são gratuitos na internet, são disponibilizados por vários sites, tá? Temos também a aba da anotação. Nessa barra do Annotate aqui, você tem os textos, você tem as cotas, você tem as indicações de informações, você tem tabelas, você pode inserir uma tabela, você pode colocar uma ameba para colocar uma informação específica. Então essas três principais abas aqui que são os menus principais do AutoCAD. O Home, que é início, Insert, que é inserção, e Annotate, que é anotações. Então, com essas três abas, você já faz todos os seus projetos. Essas outras abas, só para coisas mais apuradas, tá? Se você quiser fazer, mas basta essas três aqui, as três primeiras, para fazer qualquer projeto de arquitetura, tá? Já funciona perfeitamente com essas primeiras três abas, ok? Então esse aqui é o nosso AutoCAD. Uma coisa importante, aqui embaixo você tem a barra de comandos, onde você vai digitar o comando. Então, ao invés de você clicar no ícone, você pode também digitar, por exemplo, line, que é o comando linha. Aí dá um enter, aí ele já está no comando linha, e aí você desenha. Você quer desenhar um círculo, aí você vai escreve circle. Quando você coloca a primeira letra, ou a primeira e a segunda letra, já vai aparecer as opções, tá? Aí você vai desenhar. Então aqui é a barra de comandos. Outra coisa que a barra de comandos faz é lhe pedir informações. Tá? Quando você vai desenhar um círculo, por exemplo, ele pergunta aqui, qual é o raio do círculo? Está escrito aqui na barra de comandos, aqui embaixo, uma barrazinha aqui embaixo. Aí você vai digitar o valor do raio. Tá? Eu quero que esse raio seja
1. Aí dou um Enter. Ele faz um círculo com um raio de 1 metro.